A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que verso maravilhoso, que nos descreve que o pecado tem um salário. O pecado do salário é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, gratuito. Você não precisa pagar nada. É gratuito a vida eterna, mas essa vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero falar no dia de hoje sobre 7 coisas do pecado. 7 coisas do pecado na carta de Paulo aos Romanos. Primeira coisa, o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 7, 23 nos fala de outra coisa do pecado. Diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, a lei do pecado. Existe uma lei, e essa lei nos condiciona a pecar. Diz que eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. Então, quando a lei diz, não matarás, ela está revelando para mim o pecado. Então, é a lei do pecado. Nós temos, então, o salário do pecado, que é a morte. A lei do pecado, que nos é revelada. Temos também o conhecimento do pecado. Olha Romanos, capítulo 3, verso de número 20. Está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá vendo? A lei traz o conhecimento do pecado para nós. Quando diz não cobiçarás, ela trouxe em mim toda cobiça e concupiscência. Então a lei nos traz o conhecimento do pecado. Então olha só, primeiro, o salário do pecado. Segundo, a lei do pecado. Terceiro, o conhecimento do pecado. Mas com o que eu peco? Eu peco com o meu corpo. Então, Romanos capítulo 6, verso 6, vai falar isso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Como é que eu peco? Eu peco com o meu corpo, com a língua, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, não é? Com as mãos, com os pés. Tudo isso nos leva a pecar, o corpo do pecado. Diz que enquanto estamos nesse corpo, somos pecadores. Então nós temos aqui em Romanos o salário do pecado, a lei do pecado, o corpo, o conhecimento do pecado e o corpo do pecado. Mas Romanos 6,17 ainda diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, quando eu coloco os membros do meu corpo para pecar, eu me torno servos do pecado. Obedecesse de coração a forma de doutrina que fosse entregue, servos do pecado. Então temos o salário do pecado, a lei do pecado, o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, servos do pecado. Agora olha Romanos 6,7, a boa notícia. Porque aquele que está morto para o pecado, está justificado do pecado. Olha só, justificado do pecado. É o que nós queremos. E isso acontece pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E olha Romanos 6,18, uma vez que nós fomos justificados do pecado,
Olha o que tem que acontecer com todos nós. E libertados do pecado, fos feitos servos da justiça. Uma vez libertados do pecado, já não servimos mais o pecado, mas nos tornamos servos da justiça. Que maravilha! Justificados e libertados do pecado. 7 coisas do pecado na carta de Paulo aos Romanos. É capaz de você achar mais, mas 7 coisas. Primeiro, o salário do pecado, que é a morte. Segundo, a lei do pecado. Terceiro, a lei do pecado nos traz o conhecimento do pecado. Quarto, o corpo do pecado. Pecamos com o nosso corpo. Temos que mortificar as obras da carne. Quinto, nos tornamos, se pecamos com o corpo do pecado, nos tornamos servos do pecado. Mas sexto é a boa notícia. Deus quer nos justificar do pecado. E sétimo, libertados do pecado. Que Deus nos liberte de todo o pecado. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva. Clique no playlist, ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.